E aí pessoal, aqui é o Jackson do canal Bump Arts e no vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma ilustração do Trunks do futuro. Essa arte aqui eu já até postei no meu Instagram, né, já faz um tempinho, só que eu só consegui editar o vídeo agora para estar trazendo para vocês. E o que acontece é que para essa ilustração, eu comecei com aqueles meus esboços mais grosseiros mesmo, né, com a linha mesmo sendo torta e tudo mais. E algo até interessante de se mencionar é que eu peguei esse gestual dele de uma ilustração original que tem do Akira Toriyama, que ele fez do Trunks mais ou menos sentado desse jeito. Só que eu tentei fazer ele direcionado mais para cima. E algo que vocês vão perceber que também é bem interessante é que no começo ela vai estar de um jeito, mas no final a arte ela vai ter um direcionamento praticamente diferente na questão de cenário, tá? Que é algo que eu estou tentando trazer mais das minhas ilustrações, que é pelo menos um pouquinho de cenário, né? Um céu azul, pelo menos um chão ali de terra, alguma coisinha para dar um tchan nas artes, né? Porque eu comecei a olhar no meu portfólio, no meu Instagram e perceber que a maioria das minhas ilustrações eu não coloco cenário. E isso é meio chato porque isso demonstra o quanto eu estou ignorando uma parte que é essencial para melhorar como ilustrador, né? Que é aprender cenários, é algo que é bem importante. Então, eu estou tentando sempre agora trazer eles para as minhas ilustrações. E algo que eu também coloquei nessa arte em prática foi uma dica de um canal gringo que é de você fazer o seu sketch, né, e colocar tons de cinza. Vocês vão ver que eu coloquei o tom de cinza e agora eu estou passando outra linha por cima. E por que eu fiz isso? Esse cara desse outro canal que eu vi, ele menciona que é algo importante você colocar uns tons de cinza ali no seu sketch para ver o que você pode estar melhorando na sua line, que às vezes tem coisas que a gente só percebe quando tem um preenchimento e não precisa ser necessariamente quando você já está colorindo. Porque se você já estiver colorindo, às vezes vai dar muito trabalho para estar corrigindo, então compensa você fazer isso na hora do seu sketch ali com os tons de cinza, né? Por exemplo, ali na calça do Trunks era um preto mais escuro e na camiseta também, então eu coloquei um cinza escuro, só que nas outras partes foi um cinza mais claro, só para mim conseguir evidenciar o que tinha de errado nas linhas e aí então conseguir fazer essa line art com um pouquinho mais de propriedade, né? E aí agora que eu começo a colocar aquelas minhas cores bases mesmo para pintura, né? Que é aquele azul da jaqueta, que é um azul mais claro, só que eu deixo o tom dele mais opaco do que o normal, né? Mais acinzentado do que o normal, para depois começar a jogar os outros tons. Ali na pele também eu coloquei aquele tom bem clarinho para daí colocar meio que uma sombra na pele dele e depois ir para a calça. Então é tudo nesse esquema, sabe? Eu coloquei um tom mais claro da cor de como ela deveria ser originalmente, né? Ela está um pouco mais clara e depois eu vou acrescentando como se fosse as sombras, sabe? Eu vou acrescentando cada vez mais. Tanto que eu replico isso para a pele, para o cabelo, para a calça e para os sapatos dele, né? Sempre do tom mais claro para o tom mais escuro, que é um jeito de facilitar o meu trabalho, né? Depois eu só começo a dar aquela leve mesclada entre o tom mais claro e o mais escuro usando um brush mais fofinho, né? Aquele mais smudge. Nesse ponto da arte vocês já vão notar que eu comecei a intensificar alguns itens, né? Já se perdeu basicamente a line, tá praticamente só cor. E aí eu começo a evidenciar mais onde tem umas sombras intensas, onde tem umas luzes. Vocês devem ter notado que ali no olho eu já coloquei aquele tom mais escurinho do cinza do olho e o mais claro, então eu já comecei a conseguir ter mais propriedade na arte para começar a passar agora pro cenário, que é algo muito relevante, porque vocês vão ver que agora ele vai estar de um jeito, mas quando eu apresentar a arte finalizada ele vai estar completamente diferente, porque quando eu estava fazendo o Trunks, né, o posicionamento dele, eu pensei nele mais de um ângulo de câmera vindo de cima. Só que quando eu começo a fazer o cenário, eu acabei me pegando naquela velha estrutura da linha do horizonte, mais ou menos na média, fazer um céu azul. Então eu me peguei naquela estrutura meio básica que eu já faço meio que de maneira comum para minhas ilustrações, né, meio que no modo automático. E
isso é meio que um erro grave que eu acabei cometendo, porque eu não me atentei ao posicionamento do personagem, ao que eu poderia estar fazendo de coisas diferenciadas para esse cenário. Eu acabei me focando muito em algo padrão que eu quase sempre faço. Então foi um grande erro que eu cometi ali de não ter analisado um pouquinho melhor o que eu poderia ter feito na perspectiva, porque querendo ou não, se eu mantesse esse cenário que vocês estão vendo agora, não ficaria ruim, tá? Assim, não ficaria ruim, daria para utilizar tranquilamente. Para muita gente ia passar desapercebido, ficou bonitinho, tá maneiro, dá para usar. Só que quando você pega para analisar bem, não funciona, não condiz com o personagem. Só que nesse ponto eu ainda não tinha percebido isso. Então eu acabei fiz ali o cenário mais ou menos e comecei já a me focar em outras partes do personagem, né? Dei uns detalhes a mais, uns highlights ali nas partes de ouro da espada, que aliás eu acho muito legal esse negócio do Trunks ter uma espada e ser um personagem do futuro. Por isso que ele é um dos meus personagens favoritos do Dragon Ball também, né? Então eu acabei daí me atentando a essas partes e deixei o cenário de lado. E aí eu já começo a também dar uma melhorada em alguns aspectos, coloco uma sombra ali no Trunks, coloco umas pedrinhas, né? Porque igual um dos vídeos do Guilherme Freitas, de há muitos anos atrás, que eu vi que ele fala: Dragon Ball sem pedra não é Dragon Ball, né? Então, Dragon Ball sem pedra não é Dragon Ball. Tem que ter umas pedras flutuando pra mostrar o poder, alguma coisa com pedra tem que ter. Então, eu coloquei ali umas pedrinhas, aquelas montanhas que são cenários muito legais que o Akira Toriyama que ele colocava no mangá, né? Que até porque ele, se não me engano, é porque ele quer levar bastante em consideração a cultura chinesa, né? Aí tem eu não sei se vocês já pesquisaram, né, arredores da China e tudo mais, tem mesmo essas áreas de montanhas de pedra, é bem bonito de olhar. Então acho que até por isso que ele colocou no mangá dele, porque é bem interessante. Ali eu já começo a querer pôr uma iluminação legalzinha, né? Começa a trabalhar com as sombras para dar uma melhorada. A calça dele, do Trunks, vocês vão ver até que eu tirei um pouco dos contrastes, né? Ficou meio que um tom só. Até pelo material da calça dele, que eu queria demonstrar que era um material mais escuro, mais denso, porque se pegasse tivesse muita alteração ali na parte de iluminação, e tava parecendo meio que um plástico, mais ou menos, algo meio estranho, não tava condizente. Então eu dei uma reduzida ali nas variações de iluminação na calça, né? E deixei isso mais pro sapato dele, que, se não me engano, os sapatos até parece ser algo mais plástico mesmo, né? E a jaqueta dele é jeans, então dá pra fazer um pouco mais de variação. Mas a calça eu acabei mantendo. Algo legal que eu acabei acrescentando também foi essa cordinha, né? Que o Trunks usa para pôr a espada. Arrumei o cabelo dele também, que eu achei que tava muito comprido. Porque querendo ou não, eu olhando pro Trunks sempre me lembra o cabelo do John Connor, do Exterminador do Futuro, que é um cabelo bem maneiro, que também ajudou a inspirar o cabelo do Leon, do Resident Evil. Então, algo interessante foi dar uma reduzida ali no cabelo dele, que tava muito comprido. Eu diria que ele ainda não tá lutando contra o Cell, que é quando ele vai pra sala do templo e volta com o cabelo comprido, né? Então eu acabei querendo deixar um pouquinho mais curto, que é para manter o design mais original possível, né? Mais condizente com o original. E mostrando também as orelhas e tudo mais. Eu acho que fica mais descolado. Aquele fio de cabelo caído também perto dos olhos, dá um ar mais maneiro. Eu sempre achei o Trunks muito badass. Então eu quis dar uma melhorada ali para deixar bem igual. Um detalhe interessante também que eu coloquei foi a insígnia da corporação Cápsula, né? Eu peguei um PNG lá no Google, só salvei esse PNG e dei uma distorcida para colocar no personagem. Daria muito trabalho desenhar do zero uma logo, né? Então é melhor pôr através das ferramentas. E aqui tá a arte finalizada. Vocês vão notar que tá completamente diferente do que a gente tava fazendo até então. O cenário e tudo mais não tá condizente com como estava, né? A gente tinha feito ali com o céu azul aparecendo, as pedrinhas e tudo mais. Só que o que aconteceu? Depois que eu finalizei, parei de gravar e tudo mais e dei uma descansada, eu voltei para olhar o desenho, né? Eu falei, pô, deixa eu dar uma olhadinha aqui. E no que eu peguei para olhar, eu falei, nossa, tem algo errado, né? Acho que é o cenário, não tá funcionando.
Aí eu catei e falei, deixa eu ver aqui. Aí eu não tava nem gravando, por isso que eu não consegui pôr aqui pra vocês. Então, aí eu falei, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. E aí eu comecei a preencher ali onde tava com o céu, com mais chão e tal, e percebi que funcionaria melhor eu colocar como se a câmera estivesse olhando ele de cima. E aí eu aproveitei para pôr as sombras do Android 18 e da 17 do 18. Caramba, eu inverti. A número 18 é a mulher e o 17 é o homem. Os dois irmãos ali, né? Voando, pairando sobre o Trunks, né? E ele meio que olhando os dois como se ele estivesse esperando eles pra porradaria. Então eu acho que ficou até mais legal, assim, deu um storytelling, porque ele sentado lá no meio do nada sem ninguém não fazia tanto sentido, mas ele desse jeito, quem conhece a história vai olhar e falar, é a sombra do 17 e do 18 lá, então ele, né, estão se encarando. Então acho que ficou mais condizente e tal, e tudo bem errar, né, eu acho que faz parte a gente errar nos nossos desenhos, e se a gente conseguir corrigir eles no final, perceber isso, já é um avanço, né? Então, quando você fazer uma ilustração, fica a dica, tira umas 2 horas aí sem olhar para ela e retorna depois com a mente mais limpa, né? Mais tranquila, para ver o que você pode ter errado. Espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado, né? E que essa dica aí de esperar um pouco antes de finalizar mesmo a sua ilustração ajude vocês a estarem vendo erros que, como eu, acabei enxergando na minha própria ilustração, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!